O que reconhecemos como cultura no município? Bom, surgiram alguns eventos, algumas ações. Festa do Condori, a FACIP, a Cavalgada, o Museu de Jales, aqui o prédio, a Casa do Poeta, a Biblioteca Municipal. Foi sugerido as Romarias, São Cultura, Festa 15 de Agosto como exemplo, Folia de Reis, hip hop, o samba, teatro, a capoeira, o motocross apareceu aqui como cultura, como evento cultural, artesanato, a festival de viola, orquestra. No primeiro momento, na primeira questão, né, que foi colocada, a gente colocou que a gente reconhece como cultura toda a expressão de um povo, sendo artesanato, música, teatro, literatura, jogos, sustentabilidade, cavalgada, companhia de São Reis, grupo de catira, coral de viola, entre outros, né? Se a gente for listar tudo aqui, vai ficar uma lista um pouco extensa, então vamos pular algumas coisas. Mas não desmerecendo as outras expressões, as outras manifestações culturais. Entendemos por cultura os seguintes tópicos: desenvolvimento da criatividade, expressões artísticas, que inclui dança, teatro, música, literatura e outros. Gastronomia, artesanato, esportes e eventos em geral, como a FACIP que foi citada, por exemplo. A cultura deve ser fomentada pela união das diversas linguagens, promovendo assim a dita cultura em rede. Promover os eventos onde haja um intercâmbio entre os diferentes segmentos de cultura, fortalecendo assim todas as formas de expressões culturais. Nós entendemos que, eu acho que em síntese é isso que está escrito, promover eventos onde os diferentes segmentos da arte se entendam e se intercambiem para que possamos nos fortalecer, que não seja um segmento distinto do outro, que possa haver uma sincronia entre todos. Todos precisamos de voz, afinal de contas, nós não queremos ser vistos como pessoas simples que querem se apresentar, sejamos vistos como então, assim, cultura. Com relação ao que nós compreendemos sobre cultura, nós somos bastante objetivos na questão de dizer que nós concordamos com tudo que vocês disseram, mas assim, em síntese nós colocamos que cultura para nós é tudo aquilo que nós atribuímos valores simbólicos, valores intangíveis, valores históricos. Então, tudo isso que vocês disseram e muito mais coisa. Cultura é uma coisa tão abrangente que é um lance que a gente não consegue conter, porque ao mesmo tempo que a gente fala cultura é isso, no falar a gente já está produzindo cultura. Então, cultura é um lance que a gente produz o tempo todo. Então, é isso. Foi sugerido a existência de uma feira de livros. O resgate e a Folia de Reis, que haviam 5, agora só uma companhia, ao longo do tempo foi se perdendo. Melhorar o acesso à cultura de uma forma geral. Está dando para ouvir aí no fundo? Mudar o acesso de uma forma geral. Falou-se foi uma ideia da Isabel muito interessante, criar um recinto cultural. O que seria isso? Um lugar que se falou em feira de livro, em teatro, um recinto como a FACIP, eu não sei, um espaço mais ou menos assim, né, Bel? Depois nós vamos melhorar isso nos outros encontros, em que, por exemplo, esse final de semana tivesse lá a exposição de livros, uma sala de sarau, onde a pessoa quisesse procurar cultura em várias formas, lá estaria acontecendo. E também apresentações itinerantes pela cidade de cultura. Hoje o teatro, a companhia Elite vai se apresentar aqui, no outro final de semana ela vai se apresentar no bairro do Jaquipé, no outro final de semana está no Paraíso, porque às vezes as pessoas não têm como se locomover para o centro da cidade. Isso dificulta o acesso. O que queremos como cultura no município de Jales, a curto, médio e longo prazo? O grupo, na nossa visão, não conseguiu tempo para atingir o objetivo e dar resposta. Mas apareceu um desenvolvimento cultural e melhor entendimento. As crianças e os idosos, colocar uma música MPB ao invés de ser só sertanejo, colocar um MPB, colocar um clássico, porque quer queira ou quer não, tem gente que se interessa. E a gente devia também atingir esses grupos, atingir esses pensamentos, porque é importante, a gente está numa sociedade. Outra questão que a gente colocou seria o respeito no trânsito.
que é uma coisa essencial. Uma coisa essencial você respeitar o pedestre. Quem tirou carta sabe que está ali na lei que o pedestre é mais que o carro, tem que ter esse direito. Então, acho assim que é uma questão de ter tanto de fazer uma lei e colocar isso na cultura, é uma questão que deve ser respeitada. O que a gente levantou que deve ser feito, né, deve ser modificado, seria o resgate, a divulgação e a preservação das raízes culturais aqui do povo da região de Jales. O que deve ser modificado aqui é uma valorização do turismo rural, do turismo ecológico que tem, a recuperação do nosso bosque, tem árvores típicas aqui da região, está lá abandonado. Raramente eu vejo alguém entrando lá, sem ser o pessoal da Polícia Florestal que está lá direto, né? Tem a base deles lá, mas infelizmente a população acaba não tendo acesso ao aeroporto, o teatro que está infelizmente sucateado, né? A Casa do Poeta, o museu que a gente tem, a biblioteca, são alguns pontos que a gente tem que não são divulgados, as pessoas não têm conhecimento, ou se têm conhecimento não sabem o valor que tem. O que deve ser, isso a gente colocou que deve ser solucionado a curto prazo. Por quê? Isso é algo viável, não é algo assim que necessita de grandes coisas, de grande investimento financeiro, de grande investimento do poder público, né? Mas sim de um investimento pessoal, um investimento nosso, para a gente fazer as coisas acontecerem. E sim, contando com o apoio do poder público e de todos da sociedade, né? Queremos uma cultura, né? A gente foi bem objetivo na questão e colocou assim, que a gente necessita de um apoio financeiro, né, para a gente conseguir expor e apresentar tudo que a gente tem e valorizar cada vez mais as nossas expressões culturais da cidade de Jales e da região, e serem respeitados como agentes fazedores da cultura, não simplesmente pessoas que estão aí, que querem um espaço para expor aquilo que sabe, aquilo que tem um objetivo de divulgar e valorizar cada vez mais. Basicamente isso. O grupo tem alguma colocação para fazer? Alguém mais? Tem alguma colocação? Queremos cultura, investimento em infraestrutura, segurança e apoio do poder público, descobrir a cultura da nossa cidade, que infelizmente muitos ainda não conhecem, ampliação dos espaços culturais, debates, encontros e eventos. Uma das coisas principais, a criação do Conselho Municipal de Cultura, na verdade seria a reativação, né? Realização da Conferência Municipal de Cultura, efetivação das políticas públicas e cursos dos diversos segmentos culturais. Em síntese, o grupo entendeu isso. Aquilo que a gente achou que é necessário para o município com relação à cultura, primeiro quesito aqui nós precisamos de um espaço fixo para discussão e construção de políticas públicas voltadas para a cultura, né? Que é o Conselho Municipal de Cultura, né? Legítimo, representado em suas câmaras todos os segmentos que são considerados cultura. Vamos ver aqui, a Fran colocou os segmentos, então eu estou dando uma sintetizada, tá? Nós queremos também ver em que formato o Conselho existe. Nós precisamos analisar, pedir aí, para analisar, para ver em que formato que está esse Conselho, se esse Conselho realmente está para suprir as nossas necessidades de fazedores culturais, né? Se ele compreende as nossas especificidades, né? Então, ainda no lance do Conselho. Ver também em que ponto está a questão do município aderir ao Sistema Nacional de Cultura, porque é um lance que a gente sabe que sem aderir a isso não tem verba para a gente trabalhar. E nós precisamos trabalhar. Apesar da nossa cultura ter os valores intangíveis, os valores históricos,
mas nós também estamos à mercê de um sistema econômico que é baseado nisso aqui. E nós precisamos ganhar. Tá? Então é isso, a gente precisa ver em que ponto que isso está. Tem mais alguma coisa? Ah, sim, lembrei. Também, lembrando que nós tivemos uma conferência de cultura, onde legítima, né, e soberana, onde foram deliberadas várias coisas, onde várias coisas com relação à cultura do município foram decididas. Então, assim, nós queremos que essas diretrizes sejam respeitadas e cumpridas. É isso, em síntese, o que a gente pensou aqui no nosso grupo. Dá-lhe um dia. Calas cuscas, cascas, casculã, cuscas, cuscã. Calas cuscas, cascas, casculã, cuscas, cuscã. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar.